bom, irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12 até o versículo de número 17. Esse é o momento em que nós vamos aprender mais da palavra do Senhor, desse Deus Todo-Poderoso, que declaramos aqui através dos louvores, da adoração, e que nos instrui ainda hoje, fala conosco. Então diz assim o texto: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã, muito obrigado pela Tua presença no nosso meio, muito obrigado a Deus por receber cada um de nós na presença do Senhor, na sala do trono, ó Deus, e receber também o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. Ó Deus, nós somos pessoas ainda imperfeitas, ó Deus. Lutamos contra o pecado, ó Deus. Lutamos contra tudo aquilo que sabemos que não deve mais fazer parte da nossa vida. Às vezes perdemos uma batalha, ó Pai, mas nós já sabemos que a guerra já foi ganha na cruz do Calvário, ó Pai, quando o Senhor enviou Jesus e ali Ele se entregou voluntariamente, ó Pai. Ó Deus, obrigado pela salvação. Ó Deus, e obrigado pela Tua palavra, que o Senhor inspirou Teus servos no passado a escrever, e o Senhor também a preservou para que chegasse até nós hoje. Ó Deus, sendo a nossa instrução de vida maior, o nosso manual. Ó Deus, a Tua palavra que nos revela, ó Deus, quem Tu és, quem nós somos, ó Pai, o que o Senhor quer de nós, o que nós podemos fazer e ser, devemos ser. Ó Pai, é a Tua palavra que nos instrui, que nos molda. Ó Deus, obrigado por ter preservado a Tua palavra e obrigado por esse momento em que nós podemos fazer a leitura dela, podemos conversar sobre ela e podemos tomar decisões daquilo que vamos fazer com ela, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos não apenas ouvir, até entender, mas que nós possamos amar e obedecer a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu estou com esse texto, com esse capítulo 3 de Colossenses, assim, sabe, ardendo no meu coração já há algum tempo. E eu amo muito, os irmãos já perceberam, as cartas de Paulo, a teologia do apóstolo Paulo, né? É tremendo, é um servo de Deus tremendo, foi, e as suas palavras continuam aí nos instruindo até os dias de hoje. É bem provável que eu faça uma série completa da carta aos Colossenses, porque é uma carta linda. E a gente tem muito que aprender com ela. Não apenas no aspecto doutrinário, né, aquilo que nós devemos crer, ter convicção, mas também no aspecto prático, né, o que nós devemos fazer no nosso dia a dia, o que nós não devemos fazer no nosso dia a dia, quem nós devemos ser. Eu não vou fazer uma introdução à carta aos Colossenses, eu vou deixar isso para quando a nossa série começar, mas eu queria compartilhar algumas coisas aqui do capítulo 3, né, falar sobre vida cristã mesmo, né, sobre o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com as pessoas, as emoções que estão aí presentes dentro de nós, os pensamentos que vêm à nossa mente, e nós precisamos de alguma forma controlá-los. Por quê? Porque Deus, em Cristo Jesus, nos deu uma nova natureza.
Se nós falarmos da velha natureza, porque se há uma nova natureza, é porque existiu ou existe uma velha natureza. Essa velha natureza é o homem sem Deus. É o homem sem relacionamento com Deus, é o homem sem a presença de Deus, sem acesso à presença de Deus, é o ser humano, né, contaminado com o pecado, cheio de maldade, cheio de inveja, cheio de ira, aquele que não se controla, aquele que é egoísta. Então, quando nós falamos de uma nova natureza, que em Cristo Jesus nós recebemos, é porque vivíamos debaixo de uma velha natureza, e o nosso encontro com Jesus transformou essa velha natureza numa nova natureza. Pelo menos é isso que se pressupõe do ensino do apóstolo Paulo, do ensino das Escrituras. É o velho homem, e aqui a gente está falando homem no sentido ser humano, ele deve morrer, ele deve crucificar a carne, e ele deve então se revestir dessa nova natureza, dessa nova visão de vida, desse novo comportamento, dessas novas emoções. Então, a vida com Jesus, a partir do momento em que nós encontramos Jesus, ela implica em nos despirmos daquilo que é ruim e nos revestirmos daquilo que é bom. Tirar de nós e lutar contra aquilo que é princípio mundano, no sentido de que não vem de Deus, não é de Deus, não reflete a glória de Deus, não glorifica a Deus, e nos revestimos daquilo que vem do alto para nós. Pensar nas coisas do alto. Olha só, o início do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. É claro que está falando da ressurreição espiritual. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas nós fomos encontrados por Jesus, então Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É com Jesus, é somente Jesus quem pode fazer isso. Nós não podemos ressuscitar o morto, nós não podemos trazer vida onde a morte está presente, mas Deus pode, como nós declaramos aqui nessa manhã, e Ele traz vida. Ele pode trazer de volta o morto da sepultura, e Ele pode trazer, e Ele traz de volta aquele que está na sepultura espiritualmente falando, porque está longe de Deus, dominado por essa velha natureza. Então ele vai dizer o seguinte, que aqueles que foram ressuscitados com Cristo, aqueles que foram encontrados por Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto. Estou lendo os primeiros versículos do capítulo 3, não os que nós lemos anteriormente. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ninguém está morto aqui, mas morreu para aquela velha natureza, morreu para o pecado, morreu para a vida sem Cristo. Então o apóstolo Paulo está falando exatamente de que nós que tivemos um encontro com Jesus, nós colocamos os nossos olhos nas coisas lá do alto, nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito Santo. O apóstolo Paulo não está falando que nós não precisamos sonhar com as nossas coisas aqui do nosso dia a dia. O André fez a ministração maravilhosamente bem aqui sobre a questão financeira. Nós não estamos falando que Deus não se importa com isso, que isso não é importante para nós, as nossas necessidades. Pelo contrário, foi falado que é Ele quem supre. Ele sabe que nós precisamos comer, Ele sabe que nós queremos vestir, Ele sabe que nós desejamos uma vida de dignidade. Mas isso daqui é passageiro. Então, aquele que se encontrou com Jesus tem os olhos nas coisas de Deus e não nas coisas terrenas. E ele segue depois, a partir do versículo 5, falando dessa velha natureza. Eu vou passar rapidamente por esses versículos para chegar então no texto que eu li então. Então ele fala: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E ele vai falar, ele vai dar alguns exemplos do que pertence a essa natureza terrena. A primeira coisa que ele fala, sobre a imoralidade sexual, a impureza e as paixões. Essas três palavras estão
muito relacionadas, especificamente relacionada com a nossa vida sexual, com a nossa sexualidade. Algumas versões, talvez a anterior a essa de João Ferreira de Almeida, eu uso a Nova Almeida, fala sobre prostituição. Então são pecados relacionados, olha só o que está dizendo, que nós que somos de Cristo, nós que ganhamos uma nova natureza, nós precisamos cuidar da nossa sexualidade. E existem coisas que por Deus nos foram proibidas, e que parece vexatório a gente falar sobre essas coisas. Se a gente falar que o jovem tem que casar virgem, a gente ouve risada, como se isso não fosse a proposta de Deus para o seu povo. E a gente vai acreditando nisso. Se a gente falar, a gente ouve que em alguns países a própria prostituição ela já foi inclusive legalizada. Tanto masculina como feminina, ou seja, vende-se e compra-se o prazer sexual. Isso é coisa da velha natureza. O texto não está falando que a gente não pode fazer sexo. Nós tivemos o nosso Valentine's aqui e quem veio e participou recebeu uma palestra linda sobre essa questão da nossa sexualidade. Mas existem regras e o apóstolo Paulo está falando que a gente precisa tomar cuidado e se livrar dessas coisas. Aquele que está casado, está vedado a ele ter relações fora do casamento. Assim como está vedado pelas Escrituras não ter as relações dentro do casamento. Mas é para o casamento. Então está falando sobre essas coisas. Está falando dos maus desejos, da avareza, e diz que isso chega a ser idolatria. Idolatria. Os maus desejos aqui e a avareza está exatamente ligado com as coisas que nós queremos ter. E é sempre o ter mais. Eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais. Isso é coisa da velha natureza. Não é que eu não possa ter mais, mas o sentido da vida para mim significou conquistar sempre mais. O texto não está falando que a gente tem que ser pobre. E que a gente não pode abrir uma empresa para ganhar o nosso dinheiro, crescer como empresário, estudar, etc. e tal. Não, não é isso. O problema é quando as coisas são colocadas em lugares que não pertencem a essas coisas. Todas as vezes que o nosso coração está preso, cativo às coisas deste mundo, ainda que sejam aquelas lícitas e necessárias, diz o texto que nós estamos praticando a idolatria. Então, idolatria não é só uma questão de igrejas que têm santos e que adoram ali imagens e coisas nesse sentido, não. É uma coisa que pode fazer parte da nossa vida, se nós tirarmos os olhos das coisas lá do alto e colocarmos os olhos nas coisas aqui da terra. E diz o seguinte, versículo 6, Deus trata isso de forma muito séria, por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora preste atenção, fala mais um pouquinho sobre idolatria. Há uma história na Bíblia muito interessante, que nós conhecemos muito bem, que é a história de Abraão. Abraão é aquele pai da fé, falamos sobre ele alguns dias atrás. E ele teve um filho, já na sua velhice. Esse filho é Isaac, foi Isaac, também conhecido como pai da fé. Abraão, Isaac e Jacó. Era o filho da velhice, era o filho da promessa. Imagine o coração daquele homem, daquela mãe, ao poder receber nos seus braços uma criança já naquela idade tão avançada. Era uma promessa de Deus, e Deus cumpriu a promessa, porque Deus tinha uma história para escrever, que é a história do seu próprio povo, a história de salvação, a história de regeneração, e então, num determinado momento, Deus pede para Isaac sacrificar, para Abraão, sacrificar o seu filho. E por que Deus pede isso? Era o filho da promessa. Foi ele mesmo quem prometeu, e ele prometeu que através desse filho, uma grande descendência surgiria, e que seria abençoado todos os povos da terra. E alguns escritores concordam em dizer que aquele menino, o menino da promessa, o menino que foi recebido na velhice,
ele não apenas estava sendo amado pelos seus pais, mas ele passou a ocupar um lugar que não lhe pertencia. Ele passou, quem sabe, no coração de Abraão, a ocupar um lugar, ou aquele lugar que pertencia ao próprio Deus. E Deus então sacrifica, porque Deus quer nos livrar de tudo que é idolatria. Isso gera a ira de Deus. E então, aquele homem vai para o Monte Moriá fazer o sacrifício. Ele entendeu que Isaac não poderia ser a coisa mais importante da vida dele. Olha quão lícito é amar o filho, cuidar do filho, ver a realização dos nossos filhos, mas isso não pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida, porque pode se tornar uma idolatria. Abraão entendeu isso e foi sacrificar Isaac. Mas como ele entendeu e creu, o Senhor não permitiu que ele dissesse: para Abraão, eu já tenho o que eu precisava, eu já recebi o que eu precisava. Então o texto está falando que nós precisamos nos livrar da idolatria, porque faz parte da nova humanidade. Pessoal do louvor, que eu falei que eu ia pregar em 15 minutos hoje, perdoa, né? Porque eles já sabiam, eu falei, eles deram risada, só se for 15 minutos a mais, né, do tempo da pregação. Depois eu falei 20, né? Não sei nem quanto tempo eu já falei. Mas vamos lá. Aí ele continua: vocês também andaram nessas mesmas coisas. Olha, andaram. E ele fala: no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Que coisas? A ira, a indignação, a maldade. Sabe o que é maldade aqui, irmão? Sabe aquela coisa quando você recebe a notícia, com perdão da palavra, da desgraça de alguém e você dá risada? É essa maldade aqui. Não é a maldade de ir lá estrangular uma pessoa inocente, não. Sabe? É você não ter compaixão das pessoas. Fala da blasfêmia, fala da linguagem obscena no falar. Olha, fala dos pecados da língua. Por isso que a gente fala que crente não fala palavrão. É certo, porque palavrão é uma linguagem obscena da língua. Nós que estamos em Cristo Jesus não andamos mais nisso. A gente tem que ter a boca limpa, falar coisas bonitas, coisas que edificam, e não palavrão. Eu estou falando palavrão porque é o popular, né? Mas é o que está escrito aqui, palavras obscenas. Mentira, não mintam uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da natureza nova. Olha, mentira, irmãos, na boca do crente. Sabe, aquelas pequenas mentirinhas. Eu já ouvi gente falando assim: não, eu minto para que a pessoa com quem eu vivo não brigue comigo. Mente e ainda justifica a mentira. Agora a gente sabe que quem é o pai da mentira? Pode falar. Não está escrito na Bíblia, não. O pai da Bíblia é o diabo, não, né? Está escrito? Qual que é o versículo? Não. Mas a gente sabe que a primeira mentira contada nesse planeta foi o diabo, quando falou para Eva: certamente vocês não vão morrer. Então, como é que pode um crente sustentar mentira na sua fala? Então, não é só palavrão, não, que é feio, né? A mentira é muito feia, a gente tem que ser verdadeiro. Ontem, visitando uma família da igreja, o homem disse assim: olha, eu vou ser verdadeiro, contando um testemunho lá, porque sendo verdadeiro, eu não preciso ficar me esforçando. Sabe, porque quando a gente mente, a gente tem que ficar se esforçando para não cair na própria mentira. Então está falando da vida, isso aqui é vida cristã, irmãos. Isso aqui é para quem encontrou com Jesus e tem que ser dessa forma mesmo, né? Então, vai lá, vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova com pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. Está falando da nossa igualdade, independente de onde viemos, das nossas crenças, não das nossas crenças, da nossa posição social. Em Cristo somos todos um ao outro. Então, finalmente cheguei aqui no versículo 12.
Porque o versículo 12 vai falar das coisas positivas. Às vezes a gente fica, uma das perguntas que fazem para a gente, quando a gente está preparando as pessoas para o batismo, é o seguinte: mas se eu me batizar e virar crente, né, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Né? A gente tem uma lista, rapidinho a gente fala, não fala? Mas às vezes a nossa lista não está muito completa. Não que seja totalmente errada, mas falta algumas coisas, né? Porque a gente se preocupa muito mais com as coisas aparentes do que com as coisas do coração. E Deus é aquele que não vê o homem como o homem o vê. Deus vê o coração. Deus viu o coração de Davi. Então esse texto vai falar agora daquilo que nós temos que fazer. Mas antes de falar daquilo que nós temos que fazer, ser, pensar, ele fala o porquê. Qual é a nossa motivação para vestir a camisa dessa nova natureza? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que me despir de uma coisa e me revestir com outra? E aí, há 4 coisas que Paulo afirma aqui, que é o que Deus fez por nós. Preste atenção no primeiro versículo, ou seja, no versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento mais claro na nossa cabeça. Eu não quero falar aqui, entrar nos detalhes de uma doutrina que assusta muitas pessoas, que é a doutrina da predestinação, ou da dupla predestinação, que assusta mais ainda. Mas fato é, não dá para a gente fugir desses textos que são claríssimos, que fala que Deus nos escolheu e não nós que escolhemos a Deus. Quando nós escolhemos a Deus, ou quando nós falamos um sim para Deus, quando nós entendemos a pregação e falando, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero ser perdoado por Ele, é porque Deus já veio até nós e fez uma obra chamada a obra da regeneração da nossa mente, para que a gente possa entender e compreender isso. E às vezes isso é instantâneo, às vezes isso leva um tempo. Mas acontece, Deus nos regenera para que a gente possa crer. Então a eleição significa que de fato, cada um de vocês que estão aqui, que creem em Jesus, confessaram a fé em Jesus, entregaram sua vida para Jesus, é porque Deus escolheu cada um de vocês. Então é Deus quem parte. E Ele não fez isso porque você é melhor do que aquele que ainda não veio, porque nós nem sabemos quem virá e quem não virá. Então a gente não tem que ficar pensando nisso. Não é porque você fazia coisas boas e aí Ele olhou para você e falou, nossa, aquele menino é legal, bacana, ele serve para ser meu filho, ele serve para ser crente, então vou chamar ele. Escreveu o nome dele lá no livro da vida. Aquele outro está legalzinho, ele cuida bem da família e tal, aquela outra é uma boa mulher, faz tudo direitinho, bonitinho. Não, Ele simplesmente escolheu desde a eternidade, e essa motivação de Deus é muito complexa para que a gente entenda o que levou Deus a me escolher. A única resposta que eu tenho é que a sua motivação é o seu próprio amor. É o seu próprio amor. E eu preciso confiar nisso, e o texto vai falar sobre isso. Em segundo lugar, está dizendo o seguinte, que nós fomos santificados. O apóstolo Paulo está chamando de eleitos de Deus santos. Santos. Aqui não diz respeito àquela doutrina da beatificação e... Qual que é a outra palavra, gente? Dos santos, da Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra aqui é que Deus nos separou. Por isso que há uma velha natureza e uma nova natureza. Santo significa separado. A igreja de Jesus, o povo de Deus, eu e você, meu irmão, Deus separou você do mundo, Deus colocou você à parte, para você viver uma nova vida e para você refletir e demonstrar a glória desse Deus, dele mesmo. Então, foi separado. Quando o demônio olha para cada um de nós, ele vê o sangue de Jesus que foi derramado ali sobre aquela criatura, sobre mim, sobre você. No mundo espiritual isso está claro. Ninguém duvida. Então nós fomos santificados e separados. Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não temos dois senhores, o dinheiro não pode ser nosso senhor, o diabo não pode ser nosso senhor, absolutamente nada, porque nós temos um único Senhor,
que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos comprou com o sangue de Jesus. Então fomos separados para viver uma vida que glorifique a Deus e que mostre a glória de Deus. Em terceiro lugar, diz que nós fomos amados. Foram eleitos, santificados e amados por Deus. Eu falei disso agora há pouco, como a única resposta para justificar aí o porquê que Ele me escolheu. É porque Ele me ama do jeito que eu sou. E esse amor que aparece aqui, irmãos, é o amor ágape, é o amor perfeito, é o amor que não tem, é aquele amor descrito em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, lembra do texto? Se não tiver amor, então é aquele amor ali não é um amor eros, aquele amor ali de 1 Coríntios, por mais que já tenha virado música de casamento, não está falando sobre amor de um homem por uma mulher, está falando desse amor lindo, puro, amor ágape, o amor de Deus, o amor que nós precisamos praticar entre nós, irmãos e irmãs. E o texto está dizendo que Deus nos amou, que nos ama. Então Ele não só apenas nos escolheu, não só nos colocou, nos separou, mas Ele nos ama. E a Bíblia vai dizer que esse amor levou Ele a enviar o seu Filho para encarnar o Filho, a segunda pessoa da Trindade, para morrer. E Ele vê o sofrimento, Jesus experimenta na sua carne a humilhação da morte, o próprio Deus experimentando a escuridão, as trevas. Isso para mim é grandioso demais, é maravilhoso demais. E Jesus vai falar: Deus meu, por que me desamparastes? E ele sente a solidão daquele momento, para que os nossos pecados fossem cancelados e pudéssemos receber essa nova natureza em Cristo Jesus. E o texto ainda vai falar, versículo 13: assim como o Senhor perdoou vocês. Perdoou. Então, Ele elegeu, Ele escolheu, Ele separou, santificou, Ele amou e Ele perdoou. Ele perdoou. Irmãos, para mim isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso demais. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Eu não sei quanto a vocês, eu tenho falado isso aqui, quanto mais a gente louva, quanto mais a gente adora, quanto mais a gente fala da beleza de Deus, da santidade de Deus, da grandeza de Deus, mais a gente se entende quem a gente é, mais a gente entende quem somos. E a nossa natureza, ela é complexa, porque nós estamos nos despindo, nos revestindo, mas continuamos imperfeitos. E o nosso corpo perfeito vai ressurgir se já estivermos mortos, né, e sepultados. Deus vai nos dar um corpo incorruptível. É só na glória a perfeição. A perfeição é só na glória. Então, às vezes, eu estou assim, conversando com Deus, ou pensando sobre a minha vida, e sabe, depois você pisa na bola. Vocês pisam na bola, gente? Sim ou não? Não, né, Renato? Não. Eu piso, né? Piso na bola, escorrego no tomate, essas coisas assim, né? E aí eu fico perguntando: meu Deus, mas por quê? O que tem aqui para o Senhor ter me escolhido e anulado os meus pecados? Olha, o senhor sabe de onde eu estou vindo agora, de uma discussão, de um pensamento iníquo, de uma coisa que macula a minha história, e ainda assim o Senhor me dá essa posição tão honrosa, de ser chamado teu filho, de ser cuidado pelo Senhor, de ser abençoado pelo Senhor, de ser pastor de uma comunidade, sabe, de ensinar as pessoas. E aí eu ouço a voz do Espírito Santo falando: mas é exatamente por causa dessas pisadas na bola que eu mandei o meu filho morrer por você. Se você não pisasse na bola, não precisaria de Jesus. Se você fosse perfeito e o pecado não tivesse entrado aí na sua história, na história da humanidade, Jesus não precisaria ter vindo.
Então não é surpresa para Deus. Ele fala, olha, entenda isso. É exatamente por causa dessa maldade que está aí. É exatamente por causa desses maus pensamentos. É exatamente por causa dessas palavras que não são muito bonitas, desses palavrões. É exatamente por causa dessas mentiras. É exatamente por causa dessa ira, dessa indignação. É exatamente por causa disso que Jesus morreu. Então eu já sabia. O meu pecado, ele não surpreende a Deus, porque ele morreu por causa do meu pecado, nunca vai ser surpreendido por absolutamente nada. Eu não estou dizendo que então o pecado não nos afeta mais, eu não estou dizendo que Deus não se entristece com o pecado, tanto se entristece, tanto é sério que Jesus teve que morrer, mas eu estou dizendo que é exatamente por causa dessa natureza que ele morreu, que ele fez essa obra. Então que nós não surpreendemos a Deus. Ele sabe, e é por causa desse pecado que ele enviou Jesus para morrer. Então quando eu questionei a Deus o porquê, me achando indigno, a resposta que ele me deu foi assim: você acha que eu não sabia onde é que eu estava me metendo? Você está entendendo? Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus sabe tudo acerca de tudo na nossa vida. Nós podemos esconder coisas da esposa, do esposo, do filho, da filha, do pastor da igreja, do presbítero, mas nós não conseguimos esconder absolutamente nada de Deus. E não é só o que a gente faz, não, é o que a gente é por dentro. Deus sabe todas essas coisas, mas Ele sabia exatamente onde Ele estava se metendo quando Ele escolheu você, quando Ele me escolheu, e Ele me perdoou os pecados do passado, do presente e até os do futuro, porque absolutamente nada, o apóstolo Paulo vai dizer, absolutamente nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada significa nem o pecado. Mas por quê? Porque esse pecado foi perdoado no sangue de Jesus. Então, quais são as motivações? Quais são as motivações para eu me vestir ou revestir com as coisas que ele vai falar aqui agora? É exatamente porque você foi escolhido. É exatamente porque você foi separado. É exatamente porque você foi amado. É exatamente porque os teus pecados estão perdoados. E depois de falar isso, o apóstolo Paulo vai então: revistam-se de profunda compaixão. Se a gente tem que se despir da maldade, a gente tem que se vestir ou se revestir de profunda compaixão. Na outra versão diz de ternos afetos de misericórdia. E a explicação do que são ternos afetos de misericórdia é compaixão. Uma compaixão profunda. É a incapacidade de ser indiferente diante da dor do outro. Sabe? É não conseguir ser indiferente. Às vezes a gente não consegue resolver o problema 100%, mas ser indiferente, olhar, ver aquela situação do meu irmão, da minha irmã, ou de qualquer pessoa que seja, e não sentir absolutamente nada, e não fazer absolutamente nada quando se pode fazer alguma coisa. Não, a maldade, a vingança, a justiça com as próprias mãos ficou na velha natureza. Agora revistam-se dessa profunda compaixão, de bondade para com o próximo. Essa bondade está relacionada, sabe aquela coisa, aconteceu o problema e a gente dá risada do outro? Aqui não, aconteceu um problema, a gente chora, o bom chora. Aconteceu uma bênção na vida do outro, ao invés de ficar com inveja, eu me alegro. Isso é bondade do coração, é você se alegrar com os que estão se alegrando, é você chorar com os que estão chorando. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa nova natureza. De humildade. O que é falar de humildade? Humildade não é ser rico, não é ser pobre, é humildade no coração. No coração. É não se sentir nem um pouco além daquilo que você não é.
e nem aquém daquilo que você não é. É a justa medida de quem você é. Não existe absolutamente nada em você que faz você melhor do que o irmão que está sentado do seu lado agora. Não existe absolutamente nada em você que faz de você uma pessoa inferior ao irmão que está... Então, é a justa medida, é você saber quem você é diante de Deus, saber quem você é diante de você mesmo e saber quem você é diante do teu próximo. E aí a próxima palavra é mansidão. São muitas coisas aqui, irmãos. É mansidão. Vocês já ouviram aquela expressão? Não, quando eu vou na casa de alguém que tem cachorro, eu tenho trauma de cachorro, assim, sabe? Quando eu era criança, meu Deus do céu, eu tinha 2 medos terríveis na minha infância. Um era cachorro, o outro era o Zoé. O Zoé era uma pessoa, a Vanessa está indo. O Zoé já faleceu, irmãos, mas marcou a minha infância de uma forma tão negativa. Pai dele, homem de Deus, ia na igreja presbiteriana lá de São João Batista do Glória. Beijo para a igreja de São João Batista do Glória. E o Zoé, ele era especial, assim, ele tinha convulsões. E quando as convulsões aconteciam, ele gritava muito, né? E todo domingo o Zoé estava na igreja, para minha tristeza. Porque, assim, quando saía da salinha da escola dominical e sentava aqui no santuário para encerrar a festa, assim, a escola dominical, quase todo domingo ele passava mal, sabe? E era uma cena muito forte para uma criança, assim, eu tinha muito medo, mas muito medo. Então, quando ele começava a gritar, ninguém me via mais. É como se eu tivesse sido arrebatado. Eu saía da igreja, nem meu pai olhar, num piscar de olhos, mas cadê o Sandro? Cadê? Sumiu. Já estava na casa de um tio meu, que era do lado da igreja, e aí a minha tia já falava assim, eu já sei, o Zoé passou mal de novo, né? Já sabia. Mas tinha o cachorro. O cachorro também era um problema para mim, né? Então, hoje eu estou mais corajoso. Mas sabe aquela expressão? Não precisa ter medo, ele é manso. Vocês já ouviram isso, né? Aquele pitbull com aquela cabeça daquele tamanho, com aquela cara horrorosa te olhando assim. Aí o dono fala, não preocupa não, ele é manso. Então, ao contrário do que a gente pensa, a mansidão não é fraqueza. Muito pelo contrário. Vamos pensar em cavalo, que é mais forte ainda que um pitbull, né? E ele precisa ser domado, e aí ele passa a ser um cavalo manso. Você pode subir, cavalgar, usar. Então, a mansidão é uma força tremenda, absurda, mas que está sob controle. Eu não vou usar essa minha força para atacar o outro. Eu não vou usar essa minha força para atingir o outro, para machucar as pessoas, porque eu sou manso. A Bíblia diz que o homem mais manso na terra, nós lemos isso alguns dias atrás, foi Moisés. Que Deus não viu na terra um homem mais manso do que Moisés. E nós precisamos buscar essa mansidão na nossa vida. Continua o texto. De paciência. Bom, paciência. Sabe, irmãos, crente não pode ter pavio curto. Já estou ouvindo, estou frito. Não pode ter, irmãos. Tem que ter paciência. E aí, se a gente for falar de longanimidade, paciência, né, de ter longo ânimo, né, uma coisa é com as pessoas, certo? Com as pessoas, ter paciência com as pessoas. Elas nos ofendem, elas nos machucam, elas nos tiram do sério. Tem uns 5 dias do mês, mais ou menos assim, 5, 6 dias, e alguns dias antes assim, que a minha mulher me tira do sério todo dia. Todo dia. Eu não sei, homens, eu não sei se isso acontece com as mulheres de vocês, tá? Com a mulher de vocês, né? Não, né? Então tem que ter paciência, tem que ter calma. Não é assim, né? Mas eu também faço as coisas que tiram, né, a paciência dela. Tem que ser paciente, né? Com pessoas e com coisas ou situações.
sabe, aquele desespero que bate, e aí sai tentando resolver as crises de qualquer jeito, sabe, toma decisões precipitadas. Não, tem que acalmar o coração, sabe, tem que saber lidar com a situação, saber que Deus está no controle, e não querer resolver as coisas de qualquer jeito. São características, sinais dessa nova vestimenta, dessa nova natureza que está em nós. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém. Bom, vou falar rapidamente aqui, porque o tempo já está passando. Primeiro, suporte. Né? O que é suportar? Não é tolerar, não. Suportar não é tem que tolerar essa coisa, né? Tem que tolerar aquele irmão da igreja. Não, o suportar é estar pronto para ajudar aquela pessoa quando necessário. É servir de suporte. Esse tripé que está aqui na minha frente, esse stand, ele está suportando a câmera que me filma agora. Se não tivesse ali, não teria câmera. Alguém teria que estar segurando, ia estar balançando, a imagem não estaria legal. Então, o suporte exerce uma função primordial na nossa vida. E todos nós precisamos de suporte de alguma forma. De alguma forma. Conta-se essa história antiga que uma jovem chinesa estava carregando uma pessoa nas suas costas, e para todo lugar que ela ia, ela carregava aquela pessoa, provavelmente porque aquela outra pessoa devia ter uma enfermidade, uma paralisia, e ela carregava, e que alguém chegou para ela: escuta, mas você não está cansada de tanto carregar essa pessoa? Ela falou assim: não estou cansado. Sabe por quê? Porque é meu irmão. Porque é meu irmão. Então, quando a gente tem esse sentimento de família, de irmão, de gente que a gente ama, que a gente quer cuidar, a gente oferece esse suporte. E o perdão, irmãos, é assim, é como Deus nos perdoou, nós temos que perdoar. Sabe, Deus tem falado muito comigo sobre isso ultimamente, porque eu ouvi histórias de irmãos aqui da igreja falando de como venceram certas barreiras, certas mágoas no coração, né, por causa da dificuldade de perdoar. Mas eu ouvi a história: não, pastor, me ajuda a perdoar, me ajuda, ore por mim para eu perdoar. Já veio com a história com o perdão já acontecido, glória a Deus, é uma coisa de alegria, né? Mas isso vem me incomodando, porque será que não existe entre nós, será que não existe filhos aqui que precisam pedir perdão ou liberar um perdão para os seus pais que talvez tenham errado um pouco na sua história de vida? Será que não precisa de pais pedirem perdão para os seus filhos porque também erraram de alguma maneira? Será que não existe aqui homens e mulheres que precisam pedir perdão para o irmão da igreja, para a irmã da igreja, para alguém da família? Eu vi certa vez o reverendo Hernandes Dias de que mesmo? Hernandes Dias Lopes. Sou fã do cara, esqueci o nome dele. Olha só, e ele falava sobre o perdão. O que me chamou a atenção é que ele teve um irmão que foi assassinado. Assassinado. E ele disse que quando o telefone tocou e ele recebeu a notícia de que o seu irmão tinha sido assassinado, ele travou inteiro. Ele não conseguia falar, ele não conseguia reagir, tamanho o seu sofrimento. E aí ele vai contar a história, vocês podem procurar isso aí na internet em algum lugar, mas ele vai dizer que ele teve que perdoar para ele continuar vivendo. Ele teve que perdoar o assassino do seu irmão para poder voltar a orar. Ele teve que perdoar o assassino do seu irmão para poder voltar à presença de Deus, para poder voltar a louvar, para poder voltar a pregar. E aí ele disse o seguinte, que quando a gente não perdoa, quando a gente não libera perdão, essa pessoa que nos machucou, ela vai estar conosco para o resto da vida, ou até o dia que a gente conseguir perdoar de fato. Então diz que se você vai de férias, essa pessoa vai com você de férias e vai acabar com as suas férias. Sabe, se você vai para o seu trabalho, essa pessoa está ali te apurrinhando. Espero que essa palavra não seja de nenhum sentido assim, em algum lugar do Brasil, né? Que nem a... Não, a Raquel vai editar. Então, sabe, a pessoa, você precisa se livrar
mas você não se livra. Onde você vai, onde você está, a pessoa continua lá com você, porque existe uma mágoa, existe um rancor dentro do seu coração. Então, talvez você precise pegar o telefone e ligar para alguém no Brasil. Talvez você precise, ao terminar esse culto, procurar um irmão, uma irmã e falar assim: deixa eu te dar um abraço, eu quero liberar perdão. Aliás, não sei nem por que eu sinto isso mais. Se machucou, se não machucou. Enfim, não sei. Mas Deus tem me incomodado que nós precisamos ser completamente livres. Livres. Há uma expressão que a gente fala muito dentro da igreja que é viver em estado de graça. Viver em estado de graça é você assim, não ter absolutamente nada na sua mente, no seu coração, sabe, que esteja te ferindo, que esteja te machucando, é estar pronto para partir em paz, na certeza de que está tudo certo nos relacionamentos. Então, talvez hoje você esteja se lembrando de alguma situação como essa e precisa perdoar. Eu vou pular aqui o amor, eu vou entrar só mais uma coisa que eu quero falar, irmãos, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Irmãos, olha o que é essa natureza. A natureza, essa nova natureza, não pode nos permitir pegar o aplicativo da Bíblia e ler o versículo do dia e achar que está suficiente. Aí usa lá os recursos que tem, até posta. Né? É o versículo do dia. Não estou falando que isso é errado fazer, não. Eu estou dizendo que, dessa forma, a palavra de Cristo não habita. Ela não habita. A ideia de habitar é exatamente uma casa onde você é o dono e você controla todas as coisas. Você tem todas as chaves de todas as portas, de todas as janelas. É um controle pleno. A ideia é que esta palavra de Cristo exerça esse controle pleno da nossa vida. Mas se a gente não lê a palavra, se a gente não estuda a palavra, se a gente não se importa com a palavra de quem é que vai estar habitando em nós? E quantas vezes nós trocamos os conselhos de Cristo e os ensinamentos de Cristo por conselhos e ensinamentos de pessoas que não têm Cristo, mas nós aplaudimos. Então a nossa nova natureza precisa ter sede da palavra de Deus. Eu sou da época que a gente tinha que decorar versículo para falar na escola dominical, e aí tinha a mãozinha, né, que ia colocando os dedinhos assim. Quem é dessa época? A campanha de oração. Está vendo? É isso, é tanto você decorar, sabe por quê? Porque está falando que essa palavra rica de Cristo, poderosa, habitando dentro de você, vai te levar ao quê? A louvar, a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. A gente não sabe muito bem qual a diferença desses, é meio confuso, mas salmos a gente pensa no saltério, no livro de salmos. Hinos, a gente pensa... salvo engano, Agostinho falava que o hino ele precisa ser cantado e ele precisa ser direcionado a Deus. Né? Então não é aquela música assim, quero que valorize o que você tem. É bonita, valoriza, o Espírito Santo habita em você, mas você está cantando isso para o seu irmão. Então você não está louvando a Deus com essa canção. Porque o hino que canta, que louva, que adora, é aquele que vai na direção de Deus. Como nós cantamos hoje aqui nessa manhã, que coisa maravilhosa. Né? E os cânticos espirituais, a Bíblia fala de novo cântico, sabe, de um novo momento, e com tudo gratidão, com gratidão. Isso significa que a gente tem que, além de tirar as palavras torpes da nossa boca, o palavrão, além de tirar a mentira da boca, porque crente não mente, a gente tem que tirar também a murmuração, a reclamação, as palavras que denotam uma insatisfação,
Sabe, uma coisa que nunca consegue se contentar. Está sempre, 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 mais. Não está bom, acertou hoje, mas falta acertar isso, e está sempre complain de tudo, de todas as coisas. Não, a nova natureza é uma natureza voltada para a adoração, para o louvor, para a gratidão. Senhor, obrigado pelo que eu tenho, obrigado pelo que o Senhor vai me dar ainda, obrigado pelo que o Senhor fez, obrigado pelo que o Senhor vai fazer, mas é sempre obrigado, 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 obrigado. Em tudo dai graças. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, pastor? Dai graças, a Bíblia está falando, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Está certo, irmãos? Mas tem uma última coisa, se você quiser ficar de pé, pode ficar para já ir descansando, o Ministério de Louvor vem para cá para a gente terminar. E tudo o que fizerem, seja em palavra, versículo 17, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Sabe aquela canção que o nome de Jesus tem poder? O nome de Jesus tem poder, tem poder. O nome de Jesus tem poder, tem poder. Alegre sempre estou. Babarararará. O nome de Jesus tem poder. Escola dominical lá pelas décadas de 70. Né? Tudo que você faz, faça em nome de Jesus. Então, cuidado com o que você está fazendo em nome de Jesus. Ele te deu uma procuração para você representá-lo como parte do povo. Ele permite que você use o nome dele, mas ele não permite que você faça mau uso desse nome. O nome de Jesus tem poder. Eu creio no nome maravilhoso de Jesus e nas coisas maravilhosas que Ele faz na minha vida. Amém, irmãos? Então, vamos cuidar da nossa vida cristã, dos nossos relacionamentos. Eu não sei qual parte dessa palavra tocou o teu coração, mexeu com você, fez você até ficar indignado com alguma coisa, fez você lembrar de alguém. Pastor, está louco. A gente tem que ser louco por Jesus e pelas coisas que Ele nos ensina, para a vida da gente seguir e para a gente seguir em paz. Vamos cantar?